Os principais movimentos pró-impeachment, convocaram, a gente já sabe, para o dia 26 de março, uma nova manifestação, em várias capitais. Contra tudo e contra todos. Esse é o tema. A pauta do ato promovido pelos grupos Vem Pra Rua, Movimento Brasil Livre, Nas Ruas, Revoltados Online e também alguns outros movimentos, pelo menos parece estar um pouquinho fora de foco, tá um pouquinho sem rumo. Quem explica um pouquinho pra gente essa história é o nosso Thiago Muniz. Daqui a pouco ele vem com essa informação e a gente debate esse tema. O vídeo tá aí, Reginaldo? Vai lá, Thiago Muniz. Boa tarde, Patrick. Boa tarde a todos no 3 em 1. Daqui a pouco menos de um mês, no dia 26 de março, os movimentos da sociedade civil organizada que pediram a saída da presidente Dilma Rousseff prometem voltar às ruas. A data já está escolhida, dia 26 de março. Mas resta saber se uma pauta diferenciada, um pouco mais ampla, indo desde a defesa da Operação Lava Jato até o pedido de mudanças no Estatuto do Desarmamento, poderá atrair os milhões que foram às ruas naquela ocasião. Eu conversei com o representante desses movimentos e ele falou para mim que a expectativa ainda é razoável, é interessante. Ele disse que há uma pauta menos binária, menos focada em nomes, diferentemente do que nós tivemos nas ocasiões anteriores. Então, a pergunta que eu deixo para vocês é a seguinte: esses movimentos indo em direção a pautas não nominais, não falando especificamente de pessoas, conseguirão reunir a mesma mobilização ocorrida antes, quando nós tínhamos algumas figuras centrais de protesto? Vamos aguardar e eu quero ouvir o que o pessoal tem a dizer aí na bancada. Boa tarde, bom carnaval para todo mundo. Obrigado, Thiago. Eu começo com você, André Azar. Você acha que vão conseguir atrair muita gente essas manifestações? Vocês sabem que eu dediquei na terça-feira passada, na minha coluna do Globo, dediquei a coluna a esse tema. E é um tema difícil porque propõe um debate duro com amigos queridos, e pessoas que eu admiro. Por exemplo, o pessoal do Movimento Brasil Livre, do MBL, que aderiu tardiamente a essa manifestação. Eu considero essa manifestação, do ponto de vista político, um equívoco. Eu sei que o Madureira discordará. Por que eu, em linhas gerais, para apresentar a minha ideia, por que eu considero um equívoco? Porque ela tem uma natureza difusa, prolixa, que tende a ser contra tudo isso que está aí, e contra tudo isso que está aí significa, de alguma forma, criminalizar a atividade política, e criminalizar a atividade política significa rebaixar e permite, por exemplo, que os partidos políticos sejam comparados, como são diariamente, ao PCC, ao Comando Vermelho, e num cenário de terra arrasada, o principal beneficiário é aquele entre os piores o pior. É aquele que não surpreende. A meu ver, e não é à toa que figuras como Guilherme Boulos e patriotas do mesmo naipe já estão aderindo ao movimento e pretendem comparecer, porque o beneficiário, afinal de contas, será o Lula e tudo aquilo que nós lutamos para tirar no ano passado. Você concorda, Vera? Em termos, eu acho que tem aí um movimento, a gente tem falado disso aqui há algumas semanas, de setores da política, principalmente instalados no Congresso, mas também com braços no Executivo e simpatia no Judiciário, no Supremo, que estão querendo fazer um acordo para estabelecer uma nota de corte, a partir da qual alguns serão punidos na Lava Jato, outros não, mas a operação não se desdobrará mais tanto, e quem praticou apenas o tal do caixa 2 moleque, caixa 2 romântico, vai escapar. Isso é aceitável? Isso é o que a gente entende por não criminalizar a política? Se for isso, se for esse o arranjo institucional que se vai propor ao país, eu acho que deveria ser feito às claras. Olha, pessoal, é isso aqui, às claras, o país topa essa concertação, como está sendo chamado? E eu acho que não topa. Eu acho que a sociedade já passou desse limite, a paciência já esgotou, já transbordou para além disso. Então eu acho que uma manifestação que tem
mostrar para os políticos que quer um julgamento completo de todo mundo que cometeu crime, para a partir daí se passar a praticar a política em outros termos, em outras bases, é uma manifestação válida. Mas eu acho que o tema deveria ser esse: não a corrupção e não a nenhuma forma de abafar a Lava Jato. Ponto. Todos os outros temas acessórios que está se buscando justamente para ter mais quórum, para juntar pessoas desiguais e fazer uma manifestação tão grande quanto aquelas do impeachment, eu acho que isso tudo esvazia o negócio em vez de encher. Esvazia de sentido, de conteúdo e de significado. Mas eu acho que há elementos para que a população vá à rua para mostrar para os políticos que não vai ser fácil fazer uma contenção da Lava Jato. Não vai ser tão simples quanto se imagina. Aliás, eles já estão vendo na pele que não vai ser tão simples, né? Ô Madureira, e você? O que você acha dessa questão? As manifestações receberam muitas pessoas. Vai lá, pode falar. É verdade, eu discordo, Andreasa. Eu acho que essas manifestações, elas têm um propósito muito claro. Elas são uma reação, elas são um movimento em que a sociedade vem marcar uma posição contra essas manobras, como a Vera mostrou muito bem. Depois do recesso, você observa no panorama político várias tentativas de acordo, de concertação, estabelecendo limites para a Operação Lava Jato, ou seja, um certo pedido de arrego desses políticos que estão aí. Veja bem, quando você quer criminalizar, você não está criminalizando a política, na minha opinião, Andreasa. Você está criminalizando esses elementos, essas pessoas que ocuparam o cenário político, né, para fazer malfeitos, para fazer delitos. É contra isso que a sociedade vai à rua no dia 26, para mostrar que não aceita nenhum tipo de acordo, nenhum tipo de concertação com esses políticos que estão aí. O Brasil vai para onde for a Operação Lava Jato. Se houver uma concertação, se houver um grande acordo, né, para que vamos passar uma régua aí, passar uma borracha, vamos daqui para frente, o cenário político vai continuar sendo dominado e ocupado por esses mesmos elementos, esses indivíduos de alta periculosidade que estão aí, né? Eu acho o seguinte: o que a sociedade quer é justamente o breakthrough, um rompimento, uma mudança radical daqueles que são os protagonistas da nossa vida política. Eu acredito que realmente a política se exerce em partidos, a política se exerce na sociedade organizada. Agora, esses políticos que estão aí, esses partidos que estão aí, não representam a sociedade brasileira e, portanto, eles têm que ser realmente eliminados da vida pública. Isso é de um radicalismo, isso quase um jacobinismo mesmo. Mas as coisas chegaram a esse ponto porque o processo assim foi feito, né? O Brasil chegou a esse ponto porque a nossa política foi dominada por esse tipo de elemento. Eu falo elemento no sentido policial mesmo. Então aqueles que não forem para a cadeia, na minha opinião, têm que ser eliminados da vida pública. A sociedade brasileira vem às ruas, portanto, para marcar uma posição, dizer que não aceita a concertação, não tem acordo com esses caras e que nós vamos ter que partir praticamente do zero. Vamos ter que buscar uma agenda comum para a construção da nação brasileira. Vamos ter que abrir mão do nosso corporativismo, dos nossos direitos adquiridos, dessas coisas todas atrasadas que existem hoje no Brasil. Eu estou concluindo. Para começar, aí, em função de uma agenda, vão aparecer novos. Eu tenho andado aí pelo Brasil inteiro. Existe uma juventude politizada querendo participar da vida política e essa velha guarda não deixa. Então não há o que temer. Esse movimento não é contra a política, é contra os maus políticos. É por isso que eu, Marcelo Madureira, estarei aqui no Rio de Janeiro, como sempre estive, em cima do caminhão, fazendo esse discurso e falarei mais. Quer dizer, o Brasil, nós temos um futuro se a gente for fundo no Lava Jato. E tenho dito. Vai, Andreasa, rapidamente, você ouviu atentamente aí do que disse o Madureira. Você quer fazer alguma colocação? Porque, vejam, do ponto de vista da torcida, nós estamos de acordo. Eu torço pela Lava Jato, acho que ela não está em risco, espero que o Brasil passe, em decorrência dela, por reformas verdadeiras, mas entendo que o Marcelo Madureira tem esses propósitos, ele tem instrução para isso. Também acho que os líderes do movimento estão de acordo
na defesa da Lava Jato, acho essa pauta correta. O que me preocupa é as brechas que se abrem, e o Madureira foi muito preciso na definição, as brechas que se abrem para aventureiros, para messiânicos, para autoritários, com discurso jacobino. A gente sabe no que jacobinismo. Pode-se dizer que havia ali, concorde-se ou não, boas intenções honestas, mas o resultado não foi bom. Abre brecha para o perigo. Aqui no Brasil, do jeito como a coisa está indo, vocês não querem criminalizar a política, mas a política está aviltada, está por baixo. Num cenário de terra arrasada, eu repito, num cenário de terra arrasada, abre-se campo para oportunistas. Pode ser Marina Silva, pode ser Ciro Gomes, podem ser vários, inclusive a volta do Lula, que já é conhecido. Eu acho o seguinte, vai, Vera, pra a gente não pode dar um caráter utilitário simplesmente a esse tipo de protesto, porque senão a gente dá margem para aquele pessoal que dizia que o único objetivo era tirar Dilma e depois ia parar tudo. Eu acho que as pessoas que se sentem incomodadas com a política como ela está praticando têm legitimidade para ir às ruas. Eu não fui antes, não vou agora, porque eu acho que a gente como jornalista tem de cobrir e analisar da maneira mais imparcial possível. Não existe imparcialidade total. Eu era a favor do impeachment, mas não me manifestei a favor do impeachment. Eu acho o seguinte, só não está em risco a Lava Jato, porque eu acho mesmo que todo mundo que aparecer ali já vai ter sido carne queimada, mas que os políticos estão se movimentando diuturnamente para tentar uma saída que preserve alguma coisa do status quo deles, principalmente, isso eles estão. Então eu acho que é bom que a sociedade fique atenta para que vá derrubando, como tem derrubado essas tentativas uma a uma. O Caixa 2 a anistia para o Caixa 2 caiu porque ficou inviável, a emenda do Jucá caiu porque ficou inviável. Então eu acho que essa mobilização permanente da sociedade é importante para isso. Quanto ao resto que entope a pauta desses protestos, eu acho que é pura encheção de linguiça, e aí eu acho que sim, tira o foco. Também não vejo uma manifestação de fora Temer, não acho que seja isso que as pessoas queiram, e não acho que isso seja razoável a menos de 2 anos das eleições. Mas eu acho que elas querem que o presidente Michel Temer saiba que não vai prosperar e que as pessoas não veem com bons olhos que ele se envolva em nenhuma tentativa de tolher a Lava Jato.